Professor Mário Soler, responder a sua pergunta, eu tenho que agradecer aqui essas mensagens dos meus amigos Francisco Beltrão e dizer que eu tenho procurado Brasil afora levar o nome da minha cidade por adoção, porque já vivi em tantos cantos do país, mas há muitos anos estou em Francisco Beltrão, e agradecer ao prefeito Chico, José Francisco, lá de Itajubá, o convite que me fez para proferir uma série de conferências na semana próxima no município de Itajubá e parabenizá-lo por um trabalho extraordinário que o Brasil certamente reconhecerá de erradicação do analfabetismo até 2004 no máximo. Eles estão lá com um trabalho muito interessante em Itajubá, Minas Gerais, que o Brasil deve conhecer. Mas, Valber, respondendo à sua pergunta, eu vejo a programação da televisão no Brasil, a falta da regionalização, mas, por outro lado, entendo também os custos. Eu tenho assistido Brasil afora, dificuldades, tenho amigos que são diretores de pequenas emissoras e sei da dificuldade que é para gerar programa local. O custo é alto. Não é simplesmente o não querer. Às vezes as pessoas até querem, procuram desenvolver trabalhos nesse sentido, mas não tem um retorno necessário, até publicitário. Muitas pequenas emissoras têm fechado Brasil afora. Agora eu vejo, efetivamente, você citou um fato interessante que eu vivenciei isso. No Acre, por exemplo, a programação, agora estão nos assistindo, e eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da TV Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, no Acre, que é afiliada, é uma televisão dos padres franciscanos lá em Cruzeiro do Sul, que é uma prelazia que está completando 70 anos. Então, eu estava lá, assisti o Jornal Nacional às 6 horas da tarde. Já em Fernando de Noronha, este programa vai passar lá às 11h30 da noite. Então, você veja a diversidade deste país. Nós temos, no extremo do Acre, em Cruzeiro do Sul, diferença de 2 horas em relação à hora de Brasília. E, como você falou, realmente os filmes violentos passados em horários mais tarde, 21 horas, 22 horas, as crianças lá, se os pais não exercerem. Mas a dificuldade que a gente vê, não existe censura, é uma coisa muito difícil. O conselho, aquele conselho de comunicações que está no Senado, no Congresso Nacional, para ser criado, há uma pressão muito grande para que não saia. Nós precisamos ter um conselho de ética, um conselho para fazer a seleção, pelo menos com indicadores, com uma espécie de consenso crítico da programação nacional, porque não se pode deixar a criança inteiramente abandonada vendo programas e levando a ela a violência, principalmente dos enlatados americanos, né? O lixo americano que nós recebemos, a proporção de lixo, de porcaria, de enlatados de procedência norte-americana é uma coisa espantosa, que não dão chance à produção nacional. Isso aí é um debate vastíssimo. Eu torço muito para que o cinema nacional cresça, a nossa produção de curtas e longas metragens. Há um debate intenso no Congresso Nacional para a valorização da cinematografia nacional e a produção também de audiovisuais. Isso aí é um problema que o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação tem que tomar providência e os governos dos estados também, as secretarias de educação, mas dizem que não há dinheiro, né? Num país que o desemprego, graça, as dificuldades, a falta de verba para coisas essenciais da existência de cada um, a cultura é sempre colocada em segundo plano. O telespectador da Rede Vida de televisão está assistindo Tribuna Independente em todo o território brasileiro. A presença do Jorge Baleiro de Lacerda, escritor e estudioso do Brasil, desenvolvendo o tema Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. O telespectador continua mandando as suas mensagens de congratulações ao Jorge Baleiro de Lacerda. De Itararé, estado de São Paulo, a Isa Silva Biazon diz o seguinte: Jorge, estou feliz em vê-lo na Rede Vida. Estou com saudade dos tempos de faculdade. Parabenizo o programa. Um abraço. A Isa Silva Biazon de Itararé. De Erechim, Rio Grande do Sul, a família Santim manda um grande abraço e deseja felicidades. O Chico Sousa, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele é jornalista e traz a seguinte mensagem: quero parabenizá-lo, pois não é muito comum ver pessoas falarem com tanta precisão sobre esse assunto. Sou estudioso, tenho um trabalho junto da Rádio MEC, Rio de Janeiro. Sobre isso, sou amigo pessoal dessas pessoas que o senhor está citando, como Jaime Caetano Brown, sobre os CTGs, Paixão Cortes
e Barbosa Lessa. Meus cumprimentos pessoais, parabéns. Me somo aos outros gaúchos que o estão parabenizando. Mandei para a Rádio MEC 4 horas de fita gravada sobre os 30 anos da Califórnia da canção nativa de Uruguaiana, primeiro festival de música que o senhor citou. É o Chico Sousa de Santa Maria. O senhor conhece? Não. Não conhece. A Marta Messi, do Paraná, diz o seguinte: professor, a gente gostaria de parabenizar o grande estudioso Jorge. Um forte abraço da família Messi. O senhor conhece a família Messi? Sim, vários aqui que estão me mandando mensagem são pessoas que fui conhecendo ao longo dessa caminhada pelo Brasil. Muitos não vejo, como a Elza, há muitíssimos anos, né? O Chico Sousa não conheço pessoalmente, já tenho referências sobre ele, mas não conheço pessoalmente. E outros que me mandaram mensagem, eu imagino que tantos outros amigos meus, em 25 anos de viagem pelo país. E eu gostaria aqui também de mandar o meu abraço a Dom Luiz Bernardes, que é Bernetti, que é o nosso bispo, meu amigo há muitíssimos anos, e que hoje é bispo auxiliar da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e Dom Agostinho Sartori também. Como aqui é uma emissora católica, é uma alegria e um dever parabenizar e saudar esses meus amigos. A professora de História e Geografia de São José do Rio Preto, Vera Lúcia Feltrin Pérez, faz a sua pergunta ao Jorge Baleiro. Baleiro, atualmente o Senado vem sendo presença constante na mídia, né? Vamos voltar um pouquinho a ele. Já que ele é a casa dos estados, na verdade ele reflete brasilidade? Vera, o Senado, eu tenho pelo Senado uma grande simpatia. Eu devo de confessar que eu até brinco, e os jornais já publicaram no Paraná, etc., que eu faço doutorado em Senado. Há 2 anos eu assisto com muita regularidade, sempre que posso, às sessões do Senado, às sessões da Comissão de Constituição e Justiça, as reuniões da Comissão de Relações Exteriores, principalmente a sabatina, tenho visto sabatina de vários embaixadores. Então, e acompanho, eu seria capaz de dizer o nome de quase todos os senadores. Eu já reconheço até pela voz que estão falando, eu faço teste lá em casa, esse é fulano, etc. E tenho visto, tirando, Vera, não sejamos tão duros com o Senado e com o Congresso Nacional. Tem muita gente boa, eu te diria que a maioria é gente de primeiríssima linha, gente muito boa. Eu citaria, por exemplo, dentro dos senadores, figuras da maior expressão de brasilidade, de conhecimento dos seus estados, porque se você pegar o Senado, é raro o estado que não tem um senador que não foi governador do estado. São Paulo é a única exceção, porque São Paulo tem o Tuma, que não foi governador, o Piva e o Suplicy. Os 3 não foram. O Paraná, por exemplo, 2 senadores nossos do Paraná, o Requião e o Álvaro Dias, foram governadores. Do Rio Grande do Sul, Pedro Simão foi governador. De Santa Catarina, o Cacildo Maldano foi governador, né? E o Bornhaus também foi governador. No Amazonas, Gilberto Mestrinho foi governador 3 vezes. Bernardo Cabral não foi governador do Amazonas, mas foi o relator da Constituinte em 1988, foi ministro da Justiça, foi jovem, com 25 anos, secretário de Estado no Amazonas, foi presidente da Ordem dos Advogados. Então, essa gente tem um cabedal, e você, quando assiste às sessões do Congresso, no plenário, às vezes o plenário estão debates muito específicos, etc., mas quem assiste às reuniões das comissões aprende muito. O público em geral não reconhece, não sabe da atividade dos senhores senadores, respondendo sobre o Senado, que tenho acompanhado, e tenho lido muito sobre o Senado, história do Senado, recebo muita publicação. O povo em geral não conhece o trabalho que os senadores realizam nas comissões. E ali você vê como eles conhecem do Brasil. Tenho aprendido muitíssimo, são verdadeiras aulas, cada sessão da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, que chama CAI, enfim. Eu acho que o Senado reflete, sim, a brasilidade. E eles têm demonstrado, tirando a parte, esse problema agora que o Senado viveu, que envergonhou a maioria, quase todos os senadores estão profundamente envergonhados, isso eles têm expressado através de discursos e participações, e até agora na Comissão de Ética, não é? Então, o Senado, eu acho que expressa, assim, a brasilidade. Ele é a casa dos estados, de fato, como você bem disse, e a missão constitucional, tanto que
pode ser o pequenino estado do Acre, ou o estado de Roraima, que elege um senador com 40 mil votos, ou São Paulo, que elege um senador com 8 milhões de votos, eles têm a mesma representação, são 3 senadores por estado, porque ali está sendo representado o estado. É diferente da eleição proporcional na Câmara dos Deputados, porque ali é a representação do povo, não é? O professor Jorge Baleiro acabou de responder também para o Sérgio Roberto Martins, empresário de Santos, no interior de São Paulo. Ele diz aqui qual a sua opinião sobre o escândalo do painel: será exercida a brasilidade ou terminará em pizza com recheio de marmelada, na expressão no Boris Casoy. Parabéns à Rede Vida pelos excelentes temas da tribuna. Já está respondido. O José Antônio Rezende, também de Pato Branco, no Paraná, faz uma pergunta também no mesmo sentido que o senhor acabou de responder. Apenas estamos citando para dar uma satisfação pela presença e a participação desses telespectadores da Rede Vida. Só corrigindo que é um amigo meu, não é Rezende, é Rizardi. Rizardi. Pelo nome deve ser o Rizardi, sim, que é um telespectador permanente da Rede Vida e um grande amigo que tem em Pato Branco, uma cidade importante do sudoeste do Paraná. É que os telefonemas são captados pela equipe que coordena esta parte da recepção dos telefonemas, e às vezes fica difícil estabelecer assim o nome correto. Tanto é que o Nauber Estácio de Russas pede que retifique aqui o nome dele. Foi falado aqui que é Valber, mas no caso não é Valber, é Nauber, com N de nada. Está retificado, viu, Nauber? Obrigado pela participação na Tribuna Independente. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos com a sequência do programa, que hoje está debatendo Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura, com Jorge Baleiro de Lacerda, escritor e estudioso do Brasil. Daqui a pouco voltaremos. Rede Vida de Televisão, o canal da família. O escritor Jorge Baleiro de Lacerda participa da Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão, desenvolvendo o tema Brasilidade, Desenvolvimento e Cultura. Ele é o autor do livro Os 10 Brasis. Temos mais algumas mensagens, Jorge, que chegam à Rede Vida de Televisão pelo telefax. A Maísa Meireles de Lins, no interior de São Paulo. Um grande abraço ao nosso amigo Jorge Baleiro. Parabéns pelo modo com que você defende brasilidade. Parabéns à Rede Vida por tomar essa iniciativa. Maísa Meireles de Lins, obrigado, Maísa. O Jacinto Anatólio de Campinas das Missões, no Rio Grande do Sul. Sou escritor da imigração russa no Rio Grande do Sul e no Brasil. Cumprimentos pelo seu brilhante trabalho pela cultura brasileira. Parabéns. Jacinto Anatólio de Campinas das Missões. Olha, eu gostaria de me referir ao Jacinto Anatólio Zabolotsky. Ele é filho de russo. É interessante, Fabrini e telespectadores da Rede Vida, que lá em Campinas das Missões fica a mais ou menos 35 quilômetros de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. E a partir de 1910 houve uma migração russa, mais de 100 famílias se estabeleceram ali, e o Jacinto é o único escritor dessa imigração. Ele publicou um livro ano passado, se não me falha a memória, eu tenho essa obra, estive visitando lá e conversei com o Jacinto. É muito interessante o trabalho dele, e único. Não havia nenhum livro publicado sobre essa presença russa, e tive a experiência também na comunidade de Pacaçu, que é no interior de Campinas das Missões. Fiquei na casa de um padre do rito ortodoxo russo, do Patriarcado de Moscou, o padre Nicolau Kapusta, que lá ainda celebra em russo, os folhetos são distribuídos em russo. Então, uma comunidade, muita gente fala ainda a língua russa, o próprio Jacinto fala russo, inclusive ele ajuda na tradução, na escrita desse folheto dominical. Enfim, dentro daquilo que eu falava, eu prezo muito a brasilidade e respeito essa diversidade cultural nossa, que se alia ao sentimento nacional. São descendentes de italianos, de russos, de poloneses, de ucranianos, de japoneses, de chineses, enfim, todos esses que vêm para o Brasil e se somam a nós para conviver dentro desse sentimento, desse espírito de brasilidade. Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, com a presença de Jorge Baleiro de Lacerda. Ele é escritor e autor do livro Os 10 Brasis. Da cidade de Corrente do Piauí,
vem uma mensagem bastante interessante que o telespectador da Rede Vida vai também participar dela. Amigos da Tribuna Independente, meu nome é Raimundo Santana. Sou o único médico oftalmologista em um raio de 1.000 quilômetros no sul do Piauí, na cidade de Corrente. Trabalho com prevenção da cegueira. Hoje, o Jorge Balieiro de Lacerda cura a nossa cegueira com relação à nossa brasilidade. E ele diz ainda, além de gaúchos, amazonenses, etc., lembre que o Piauí, com Buriti, Pequi e Bacuri, que são melhores do que açaí. Deu até uma rima aí. Como trazê-lo ao Piauí, mais precisamente a Corrente. No mais, nota 1000, abraços do Raimundo Santana. Viu, Raimundo, esse é um exagero seu. Quem sou eu? Curar a cegueira de ninguém. Sou um pobre caboclo brasileiro que tem procurado ao longo desses anos despertar cada vez mais sentimento de amor ao Brasil. E eu já estive aí perto, não estive exatamente em Corrente, mas já fui hóspede do prefeito de Canto do Buriti há muitos anos. Depois fui a São Raimundo Nonato, andei por esse sertão, esse sul do Piauí. Estive depois, atravessei, fui para o lado de Remanso, já na Bahia. Então, um dia, quem sabe, Raimundo, serei seu hóspede aí em Corrente, nesse distante sul do Piauí. E quero aproveitar para mandar o meu abraço em Teresina, ao escritor Cinéa Santos, meu amigo, importante escritor piauiense, que durante anos e anos tem levado o nome do Piauí, tão humilhado, o Piauí tão esquecido. Raramente se vê o Piauí no noticiário nacional, mas gosto muito do Piauí, já estive no Piauí várias vezes e andei o estado inteiro. Inclusive, participei de pesca na costa do Piauí, na região de Coqueiro, e também tenho amigos lá em Coqueiro, em Parnaíba. Um abraço pessoal da Folha do Litoral, em Parnaíba, no Piauí. Do Macapá, Amapá, o José Maria Dias, presidente da União dos Negros, diz: sou presidente da União dos Negros, UNA e comandante Vanderlei. Parabéns pela ótima entrevista e pelo conhecimento sobre o nosso Brasil que está dando a todos nós. Um grande abraço. Eu gostaria, Fabrício, de comentar o Vanderlei. Aliás, na verdade, é Vanderlei, é um nome, viu? É o sobrenome dele, é meio afrancesado. E o presidente da UNA, eu gostaria só de dizer o seguinte, a União dos Negros do Amapá, eu acho que é caso único no Brasil a sede que eles têm, com museu, com biblioteca, com centro de tradições e com capelinhas para cada orixá. Todos os orixás cultuados no Brasil estão representados lá na UNA. Eu estive lá. E o Vanderlei, ele é piloto do governo do estado. Eu deixei de pegar uma carona com ele do Iapoque, eu estava no aviãozinho, porque já tinha me comprometido em vir nesse monomotor, deixei de pegar uma carona no Bandeirantes do governo do estado do Amapá, em que ele é piloto, comandante há muitíssimos anos. Parabéns a ele, sucesso, muito obrigado. O João Batista de Jacobina, na Bahia. Ele quer saber qual o preço do livro e qual o endereço para adquirir o livro Os 10 Brasis. Até que, enfim, eu vou começar a faturar um pouquinho, né? Olha, é muito simples. Basta me mandar um vale postal ou um cheque nominal a Jorge Balieiro de Lacerda, R$30, mas já com o porte, porque eu tenho o porte em torno de R$5. O livro eu estou vendendo a R$25, mas, na verdade, o preço nas livrarias seria de R$50. Este livro não tem livraria, porque o lucrozinho que eu tenho, eu reutilizo, eu aplico nas minhas viagens, meus estudos, na compra de livro, etc. Então, os senhores só terão esse livro se fizerem um pedido a mim, Jorge Balieiro. Basta colocar Balieiro, Francisco Beltrão, Paraná. O CEP é 85.600.30. Mas também, se esquecerem, basta pôr Balieiro Francisco Beltrão, que chegará. Chega. Coloquem o CEP, viu? Já tem chegado carta que não tem sequer Francisco Beltrão, só tem o CEP. Balieiro, CEP 85 e chega. Então, me ajudem através do meu livro, porque estarão colaborando e que eu leve essa mensagem de brasilidade país afora. A família Santim de Erechim, no Rio Grande do Sul. Um abraço ao Rio Grande do Sul. A Rede Vida tem uma grande audiência no Sul. Parabenizamos pela explanação e um grande abraço da família Santim para o Jorge Balieiro de Lacerda. O vereador Gilson Marcondes de Pato Branco, no Paraná, diz parabéns pela importância de seu trabalho. Estaremos prestando homenagem ao senhor na Câmara de Pato Branco, no Paraná. E vamos seguindo aqui com o nosso companheiro de bancada,
o economista Elcio Dordan, que faz a sua pergunta. Jorge, falando de tradições, falando de etnia, falando do Brasil, gostaria que o senhor citasse Darcy Ribeiro e qual a importância da obra dele, um estudioso dos índios, morou junto aos índios e que nos deixou muita saudade. Elcio, a tua pergunta me fala muito ao coração, porque eu li toda a obra do Darcy, andei por algumas aldeias do Maranhão, você sabe que ele passou o maior tempo dele de pesquisador autêntico, depois ele seguiu uma carreira política, porque ele trabalhou com Juscelino, depois foi ministro da Educação do Jango, depois foi da Casa Civil, aí foi para o exílio, etc., ficou vários anos fora, e quando voltou, ele nunca mais foi para o trabalho assim, realmente da aldeia. Mas o primeiro trabalho do Darcy foi com os cadiveus lá em Mato Grosso, depois escreveu sobre os índios Urubu-Caapó, somente sobre a plumária dos índios, e agora, numa das últimas obras dele, o Diário Os Índios, que é uma obra volumosa que a Companhia das Letras editou, ele relata todo o trabalho dele com a Berta, depois separou-se da Berta Ribeiro. Então, Darcy Ribeiro era um emotivo, um apaixonado, um indivíduo que vibrava pelo Brasil, um construtor de universidade, não foi só a Universidade de Brasília, foi a Universidade de Campos. Ele tinha uma paixão por este país e dizia que nós temos aqui tudo, nós somos um sangue novo, essa miscigenação nossa, e eu concordo com o Darcy e digo mais, nós ainda podemos revelar nós não tivemos ainda uma grande civilização aqui, né? A Índia teve a margem do Ganges, a margem do Brahmaputra, lá nos rios lá do Oriente, no Nilo, no Reno, enfim, na Europa, no Tamis, enfim, grandes civilizações que surgiram na Europa, no Oriente Médio, no Angtse-Kiang, na China, enfim. E nós aqui ainda falta surgir uma grande civilização, quem sabe esteja reservada a nós. Nós temos tudo para dar certo como país, né? O que ocorre é o seguinte, nós precisamos investir mais em educação, que o Darcy Ribeiro lutava por isso, inclusive a nova lei de diretrizes de base da educação nacional tem o nome de Lei Darcy Ribeiro. E o Darcy deixou uma lacuna enorme. O seu último projeto, porque também o Darcy, como todo homem de pensamento, e ele era um pouco utópico, ele tinha um projeto de pequena exploração, de pequena propriedade na Amazônia, que evidentemente, para as pessoas que conhecem bem a Amazônia, aquilo era impraticável. Mas ele era permanentemente um sonhador. Tudo que ele fez tinha uma grandiosidade, um elan, uma profundidade, e os colegas de Senado do Darcy Ribeiro, quando ele faleceu, através de uma dezena de brilhantes discursos, sintetizaram bem que o Brasil, o Darcy transpirava o Brasil. Eu acho que eu me inspiro também um pouco em Darcy Ribeiro, como Darcy Ribeiro se inspirou em Anísio Teixeira, em Fernando de Azevedo, em grandes brasileiros que amaram este país. Jorge, o José Roberto de Almeida, de São Caetano do Sul, ainda dentro da sua linha de raciocínio sobre o Darcy Ribeiro, ele pede para você comentar sobre o livro Povo Brasileiro. Ele disse que leu o livro, achou ótimo e que o senhor acha dessa obra. Não, o Darcy fez uma reflexão atávica, lúdica e às vezes até ficcional. Eu não sei se com o rigor científico, porque o Darcy era de vez em quando contestado pela inteligência, né, como dizem os russos, pela inteligência, pela academia. Aqui e acolá não era assim, porque o Darcy Ribeiro não teve uma formação acadêmica assim definida, ele não completou, por exemplo, mestrado nem doutorado, ele era um verdadeiro sábio, um grande estudioso, mas não seguiu os trâmites, como eu também nunca me preocupei com isso, né? Mas eu vi, é uma espécie de síntese. Todo brasileiro tem que ler o Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, como tem que ler o processo civilizatório. Antes de ler o Povo Brasileiro, tem que ler o processo civilizatório do Darcy Ribeiro, que é uma síntese de todo o avanço, toda a evolução da cultura da humanidade. Mais mensagens chegando para o Jorge Baleiro de Lacerda, o entrevistado de hoje na Tribuna Independente. O Almir Nese de Francisco Beltrão, no Paraná. Somos da seção Jacaré. Um abraço de toda a família. O que é a seção Jacaré? Não, seção Jacaré é um distrito de Francisco Beltrão. Eu estive pesquisando lá sobre os italianos. É interessante, Fabrício, isso para o Brasil. Seção Jacaré tem um padrão de vida excelente. Lá, da totalidade das famílias que moram ali, apenas 2 hoje usam a tração animal para arar a terra. Quer dizer, tudo mecanizado, são pequenas propriedades, um padrão de vida excelente. Oxalá a maioria
das comunidades do interior do Brasil tivesse o padrão de vida que tem a seção Jacaré. E minha homenagem aos meus amigos e aos meus irmãos de Francisco Beltrão, que é a minha terra por adoção. E tem mais Francisco Beltrão aqui na Rede Vida de Televisão. Cidade do Paraná. Marco Antônio Dinão diz parabéns pela participação na tribuna em nome do Posto Petrobras. Está fazendo a propaganda do posto aí, vai de graça. Vamos cobrar cachê, não é? Um abraço, realmente você é um gênio. Sucesso. A Célia Macanhã, de São Paulo, capital. Sou beltronense e agora resido em São Paulo e gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Estou vendo que Francisco Beltrão está em peso assistindo a Rede Vida em o Sudoeste. Muito obrigado, é uma honra para mim e espero corresponder a essa responsabilidade, que é mais uma responsabilidade do que outra coisa. E tem mais Francisco Beltrão. Jorge, nós brasileiros beltronenses sentimos orgulho em ter uma pessoa tão estudiosa como você, que Deus o abençoe sempre. Dos amigos Eloy Zimijewski, o polaco, e a Elaine Fávero, de Francisco Beltrão, no Paraná. Isso é a bondade deles, né? Dos amigos temos que esperar isso, né? Nós temos aqui um e-mail muito interessante que é endereçado ao Jorge Baleiro e à bancada. Diz aqui o... Manuscrito, né? É manuscrito. O doutor Paulo Massolini, presidente da FIBRA, Federação das Associações Ítalo-Brasileiras do Rio Grande do Sul, que é a FIBRA. Ele diz o seguinte: a Constituição brasileira e estadual, no capítulo da cultura, assegura o direito das multietnias que compõem o Estado brasileiro. Portanto, ampara o direito de italianos que somos e de ítalo-gaúcho que somos. Pergunto: 1. Qual sua opinião sobre a manutenção dos falares da imigração, mais especificamente do talian, ou veneto brasileiro, o vêneto brasileiro, que é a mais nova língua neolatina, a segunda língua mais falada no Brasil e que no Rio Grande do Sul é falada ou entendida por aproximadamente 3 milhões e 500 mil gaúchos. 2. Qual sua opinião cultural sobre o município de Serafina Correia, que na semana do seu aniversário, a língua oficial é o talian, é talian mesmo. Um estrucom. Um abraço, Dr. Paulo Massolini, presidente da FIBRA. Eu não conheço o Dr. Paulo Massolini, mas devo dizer que lamento profundamente não falar italiano. Eu sou casada com uma neta de italianos, uma da região do Vêneto, a minha mulher de sobrenome Bevilacqua, pelo lado paterno, e pelo lado materno, Tessaro. Leio, recebo os livros do Lusato, que o Paulo certamente conhece, porque o Lusato, que tem uma editora em Porto Alegre, ele escreve e fala o italiano perfeitamente. Então eu conheço, inclusive no interior, no sudoeste do Paraná, vários falam. E não faz muito, há uns 2 anos, eu escrevi para a revista Família Cristiana, italiano. Inclusive eu recebo, o bispo Dom Luiz Bernetti me empresta sempre números da revista Família Cristiana, e certa feita eu escrevi falando sobre a presença ainda do dialeto vêneto, etc., aqui no sul do Brasil, e saiu um editorial comentando esse traço da cultura. E como o Paulo cita isso, eu quero dizer que respeito profundamente e acho que isso está inserido na brasilidade e a soma. Nós não podemos desconhecer que quase 20 milhões dos nossos habitantes, dos nossos patrícios aqui, têm origem italiana. Nós pegamos uma lista telefônica de qualquer cidade do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vamos encontrar milhares e milhares de sobrenomes italianos. A minha família, metade da minha família, a minha esposa é de origem italiana, né? Então, eu respeito, acho que Serafina Correia, então, é uma presença marcante. E gostaria, citando essa presença italiana, ia me esquecendo, de Venda Nova do Imigrante, lá no Espírito Santo, que tem também um traço, uma presença italiana muito marcante, a Festa da Polenta. E aqui eu quero saudar o padre Calimã e o meu amigo Tarcísio Calimã, que mandaram construir lá junto com a população uma panela gigantesca à margem da rodovia para homenagear essa presença italiana. Salve, Paulo, tens toda a razão, e meu abraço, amigo, aos descendentes de italianos de todo este país. Eles estão incluídos nessa ítalo-brasilidade. Rede Vida de Televisão apresentando Tribuna Independente para todo o Brasil.
E Francisco Beltrão, no Paraná, outra mensagem. Osmar Ribeiro diz: parabéns à Rede Vida por essa entrevista de alta qualidade. Parabéns, Jorge. Abraço, sucesso. Osmar Ribeiro e Francisco Beltrão. Obrigado, Osmar. Só um comentáriozinho. Esse Osmar Ribeiro é um grande compositor popular, um declamador. Tem vencido vários festivais e concursos de poesia gauchesca. E tem programa de rádio lá também na nossa cidade e na região. Colega, então. É. De Belém, no Pará, capital do Pará, o José Varela diz: parabenizo o programa. Um grande abraço ao professor Jorge Baleiro Lacerda. Tribuna Independente vai para um intervalo. No último bloco, nós voltaremos para a continuidade do programa e o bloco final deste programa Tribuna Independente aqui na Rede Vida, o canal da família, a TV da Boa Notícia. Até já.